Trocou o tema, a gente fala agora sobre a equipe esmeraldina. E o tema do Goiás é muito interessante. A gente tem imagens aí da apresentação do Fábio Carille. Cara, eu tô muito animado com essa contratação. Acho que a diretoria do Goiás, ela saiu totalmente da caixinha. Você tá vendo aí o Leonardo Pacheco, né, CEO do Goiás, que foi pra apresentação. Não ficou toda a apresentação, tinha um compromisso, mas fez a apresentação do novo técnico do Goiás. A minha pergunta, volta a imagem pra cá, por gentileza, é a seguinte: o que muda na forma de jogar do Goiás? Porque o Mancini tinha uma ideia tática muito bem fomentada na cabeça dele, né? Muito bem estabelecida. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais ele acabou sendo demitido. Foi cobrado dele a mudança do sistema com 3 atacantes e ele não abriu mão de jeito nenhum. Morreu com a convicção dele, né? Saiu do Goiás com a convicção dele. O cara, ele tem fama de um treinador um pouco mais, digamos, conservador, que valoriza muito a questão defensiva. Para você, Jean Lopes, o que vai mudar no Goiás taticamente, na forma de jogar, já a partir dessa decisão, dessa partida de domingo, 8h30, contra a Chapecoense no estado da Serrinha? O que muda, Jean? O quê? Ô, Thiago, existe uma certa incoerência nessa questão do Carille, do CC defensivo, porque o Mancini caiu do Goiás, porque de repente, a partir de um determinado momento na Série B, ele passou a jogar de forma muito defensiva. Ele passou a jogar com 3 volantes de marcação. Aí muita gente fala assim, mas lá no primeiro turno, quando o Goiás estava bem, eram 3 volantes. Não é verdade, porque o Gava fazia papel de meia, o Gava jogava adiantado, jogava como meio, um 10 naquele primeiro turno. E depois passou a jogar como um segundo volante. E o Goiás, em muitas oportunidades, jogou com 3 volantes de marcação. Rodrigo Andrade, Marcão, né, até me fugiu o nome, o outro volante lá de marcação. Ele puxou Gonzalo. O Gava para ser mais... o Gonzalo Freitas, obrigado. O Gonzalo, ele começou a puxar o Gava para ser um jogador mais como um segundo volante, né? Jogava o Rato para ser o meia, mas o Rato nunca foi um meia, o Rato caía sempre pelos lados. Então, ele foi muito defensivo. Foi daí que o Goiás começou a perder pontos, perder jogos, empatar jogos com times inferiores. E aí ele ia tentando arrumar durante o jogo, ia fazendo o Goiás ficar desorganizado, esvaziava o meio campo, enchia o ataque com jogadores, mas a bola não chegava lá. Teve uns 3 jogos que ele terminou com um volante fazendo papel de zagueiro. O Goiás terminou com um zagueiro só, uns 3, 4 jogos. Normalmente ele puxava o Juninho para ser zagueiro, teve uma vez que foi o Moraes, como eu já disse, né? O Benítez terminou 2 jogos como volante, o primeiro volante. Então, assim, ele bagunçou o time e fez o time ser bastante defensivo, né? Ele ficou acovardado de um determinado momento na Série B em diante. Eu acredito que o Carille vai organizar mais o Goiás. É verdade que o Carille sempre foi um treinador que primou muito mais pelo futebol seguro, defensivo, do que ofensivo. Isso aí é verdade. Quem diz isso está correto. Mas também é verdade que ele sempre teve um time, sempre dirigiu times organizados em campo. Times em que os 3 setores falavam entre si, não se confundiam, né? Um sistema defensivo bem postado, um meio campo bem postado, com um jogador armando, sempre jogou com 3 atacantes, né? 2 pelos lados, mais o referência. Então eu acredito que a melhora do Goiás dentro de campo vai ser de um time mais organizado, mais seguro, sem abrir mão do ataque. E fora de campo vai ser um ambiente melhor, um ambiente em que os jogadores talvez tenham mais prazer em trabalhar, principalmente sem a figura negativa do Lucas Andrino e principalmente sem a figura do tal coach que chegou aí e não queria que os caras nem ouvissem música, né? Na verdade, Thiago, aqueles funk que eles gostam de escutar, eu também ia proibir, viu? 1h48 agora. Eu sei que você dança, viu, gente? Esconde não. Semana espetacular, a primeira mão, off-road da Avenida 85. Caminhonetes e SUVs a partir de R$89 mil, com descontos de R$17 mil abaixo do valor da tabela FIPE. E garantia de motor e câmbio de 1 ano. Venha para a Avenida 85 e fale com o nosso timaço. primeiramaosaga.com.br. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Procure quem entende do assunto, a Delta Certificadora, 6239966699. Quer mais qualidade, variedade e cortes personalizados para o seu churrasco? O Moreira tem opções variadas, selo de garantia, de procedência, e você leva para tua casa aquela opção preferida, do corte que você quiser.
Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Na Ismafer Ferramentas começou a grande pré-Black Friday. Pegue essa oferta exclusiva. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Ismafer Ferramentas. Ligue agora 3093-3939. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas, representante oficial em Goiás dessa marca maravilhosa que cresce mais a cada dia, hein? The Black Tools, a sua obra merece você também. The Black Tools é Ismafer Ferramentas. 1h49. Até busquei os dados aqui. Tem uma lenda urbana de que o Carille é retranqueiro. Eu nem gosto dessa palavra, acho uma palavra feia, mas muita gente fala, o Carille é retranqueiro. O Santos, ano passado, na Série B, ele marcou 57 gols. Ele foi o terceiro melhor ataque da competição, 57 gols. Sabe quantos gols ele tomou? 32. A segunda melhor defesa da Série B do ano passado, ou seja, um time extremamente equilibrado. Sim. Que marcou muitos gols e tomou poucos gols, né? Uma média de menos de 1 gol por partida. O Goiás, ano passado, que muita gente falava que era ofensivo, fez 56. Ou seja, fez menos gols que o Carille. Ah, mas era o Santos. O Santos não tinha um timaço ano passado. O Santos tinha jogadores de Série B jogando a Série B, né? Pra você, o Carille é retranqueiro ou não? E como deve ser o jeito de jogar do Goiás? Vai ser uma mudança radical? Ou você imagina o Carille mantendo aí pelo menos algumas visões táticas, alguns pensamentos do ex-treinador Wagner Mancini, que comandou o time até a última rodada? Para mim, o Fábio Carille pegou mais essa fama quando ele esteve em times na Série A, que ele jogava mais fechado, jogava mais por uma bola, ganhava com placares pequenos ali, jogos mais apertados, e ele acabou ganhando essa fama. O ano passado, na Série B, ele teve dificuldade no primeiro turno, principalmente com o Santos, ele não conseguiu ali no primeiro turno encaixar o time do Santos, ele teve muito próximo ali, foi ventilado até uma possível demissão dele lá pela diretoria do Santos o ano passado, apostaram nele e acabou que deu certo, que o Carille no segundo turno, para mim ele conseguiu fazer, mostrar que o Santos era o gigante na Série B do ano passado e conquistou o título com merecimento, principalmente pelo que jogou no segundo turno. Em relação à chegada dele no Goiás, eu espero ver um time bastante organizado. Uma coisa que o André Rodrigues trouxe hoje pela manhã, já nos primeiros treinos do Carille, que ele já quer definir logo o time, treinar esse time, não ficar com aquela situação de dúvida, né? Não, vou pensar nisso, pensar naquele, faz uma troca, faz outra, vai até próximo ao jogo, sem ter aquela definição. Não, ele já tem um time ideal, ele deixou bem claro na sua coletiva que conhece 80% do elenco do Goiás, que estava ali, queira ou não queira, um treinador de futebol, e é isso mesmo, quando está desempregado ele tem que acompanhar ali a Série A, a Série B, principalmente, que é onde ele vai surgir a oportunidade para ele trabalhar. Mostrou que conhece o elenco, conhece alguns jogadores que ele trabalhou, os demais ele está conhecendo aqui, mas eu espero que ele já faça isso realmente, já venha mais decidido em relação a esse time base, esse time, treinar esse time base para realmente chegar mais preparado nos jogos, e principalmente na parte ofensiva, eu espero que ele deixe de ter a questão de improvisações, principalmente com Moraes, principalmente com o Braia aberto pela direita, e aí entra também a ajuda da comissão permanente do Goiás, principalmente o Leandrão ali, de passar características de jogadores, principalmente jogadores que o Carille não conhece tanto. Aí tem os garotos, né? Tem o Jean Carlos ali, tem Pedrinho, tem outros garotos que estão subindo aí, que estão de vez em quando fazendo parte do elenco principal da equipe do Goiás, jogando também nesse Campeonato Brasileiro. Então a gente espera isso, a gente espera ver essa evolução. Em relação ao elenco, não tem muito o que fazer, o elenco, ele tem que ir com esse elenco até o final. O que dá para ele fazer é implantar sua metodologia de trabalho aos poucos. Também não espere muita diferença no jogo de domingo do Goiás em relação ao que a gente vinha vendo da equipe do Mancini. O que a gente espera ver é um posicionamento diferente, uma organização defensiva melhor, um time mais compactado e principalmente que ele vai precisar ter, e aí foge ao que ele pegou de fama durante a sua carreira, um time agressivo. O Goiás precisa vencer os jogos, e principalmente falando jogo a jogo, como ele também deixou bem claro que está pensando jogo a jogo, é vencer domingo, porque aí, Thiago, aí fica mais leve, fica mais tranquilo, e aí ele vai conseguir aos poucos trazer o torcedor pro seu lado, trazer os jogadores pro seu lado e buscar o acesso, que é o mais importante. 1h53, eu pedi 300 likes nesse bloco, eu tenho mais 10 minutos e a gente só bateu 204. Então você que tá de besteira aí, de bobeira, deixa o teu like agora, participe daquela fortalecida aqui no Debate das Feras, o principal debate 10 do Rádio Brasileiro.
O do Reis Oliveira, Mancini estava totalmente afundado com as suas convicções. Tony Adelândia curtindo o debate das feras. Obrigado, do Reis, aquele abraço para você. Marcos Carvalho, Thiago, mande um abraço para o Papa Ovo em Limoeiro, aqui no Pará. Alô, Limoeiro! Alô, Papa Ovo! Grande abraço, obrigado pela audiência, viu? Fábio Queiroz, o problema do Goiás era um técnico que escale de forma correta e nas posições que cada jogador joga e melhora. Um abraço também pro Cássio Monteiro, tá ligado com a gente, venham pra Belém, pra vocês verem o que é torcida de verdade. André Luiz Machado, pelo comentário do Tim, deixei meu like, viu? Sensacional. Valdiberto Neres, Thiago, espero que o Carille posicione o Anselmo Ramon como aquele atacante de referência, sem que ele precise ficar deixando a área para armar jogadas. Ô Valdiberto, eu nem sei se essa saída constante do Anselmo Ramon da área era um pedido do Mancini. Eu vi o Anselmo Ramon muito mais querendo ajudar o time, já que a bola não estava chegando tanto assim, do que propriamente uma indicação do Mancini. E outra coisa, o Anselmo Ramon está vivendo uma má fase. Má fase. Thiago. Ele teve várias oportunidades nos últimos jogos e acabou não aproveitando. Fala, Jean Lopes, que tem o Nivaldo Carvalho ainda. Sim. Não, é dentro desse comentário aí, só para comentar em cima do que o rapaz falou, o Anselmo Ramon saía para buscar a bola porque o Goiás não tinha meia para criar, então a bola não chegava a ele tentava fazer o papel do meia que o Goiás não tinha, porque o Braia estava lá na ponta direita correndo atrás de lateral. 1h55, debate das feras, oferecimento, primeira mão, Saga, confiança absoluta, Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas, Like Móveis, o like das feras do esporte da Like Móveis, a Camargo, seu distribuidor autorizado, Baldan, da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta, e é claro, né, família, Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás, tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266, Restaurante Chão Nativo. Nivaldo Carvalho, conhecendo o Carille como você conhece, pelos trabalhos dele no Corinthians e principalmente no Santos. Porque jogar no Corinthians com um time menos qualificado que Palmeiras, Flamengo, exigia do Carille um comportamento mais defensivo, mais organizado, digamos assim. Agora ele provou que sabe montar equipes eficientes também do ponto de vista ofensivo. Tanto que o Santos, ano passado, repito, fez 57 gols na Série B e tomou apenas 32, né? Que mudanças táticas, técnicas, de escalação você espera do Goiás agora sob o comando de Fábio Carille nessas últimas 6 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, comandante? É o seguinte, o Santos é o time grandão na Série B, né? Tanto é verdade que todo mundo falou, o Santos é dono de uma vaga. Tem 3 em disputa, o Santos é dono de uma. Então isso aí naturalmente acabou se confirmando, né? O Santos foi até campeão da Série B mesmo com crise, aí o Santos nem ficou feliz com o resultado mesmo com o título. É uma característica do Carille, né? Ele tem isso como conceito, é uma questão conceitual, assim como o Filipão, né? Que começou a carreira dele como treinador assim e terminou a carreira dele desta maneira. Aqui no Goiás, o Carille vai ter que achar esse equilíbrio, né? O Mancini, no final aí do seu trabalho no Goiás, nos últimos jogos, o time dele foi muito esparramado ali no meio campo, né? Foi um time que não foi ofensivo e do ponto de vista defensivo, apesar da montagem do time aí até com 3 volantes, não foi uma equipe eficiente na marcação. Era uma equipe que dava muitos contra-ataques para o adversário, né? Você vê que contra o CRB fez gols de contra-ataque. O Atlético, quando ganhou do Goiás aqui, ganhou o jogo nos contra-ataques. Então, era uma escalação com jogadores defensivos, mas dava contra-ataque para o adversário. O Goiás, ele se desmontou o aspecto aí o aspecto tático. E foi assim que acabou determinando a queda do Wagner Mancini. Agora o Carille, a gente espera que ele encontre o equilíbrio, né? Que o time seja bom na marcação e que saiba também atacar, até porque o Goiás vai precisar ganhar os jogos. Nesses 3 jogos aqui em Goiânia, quando ele vai enfrentar a Chapecoense primeiro, depois ele vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? E ele vai enfrentar o Novo Horizontino, então são os 3 jogos que ele terá em casa. Ele tem que ganhar esses jogos aqui de qualquer maneira, não tem outra saída para o Goiás. E depois ele vai ter que beliscar alguma coisa nos 3 jogos fora de casa, contra o Criciúma, contra o Cuiabá
e contra o Remo. E a gente espera que contra o Remo ele já esteja com a sua situação definida. Então o Carille ele tem que encontrar esse equilíbrio, defensivamente falando, e encontrar uma maneira de fazer com que o Anselmo Ramon volte a fazer os gols. E até falando aqui com uma fonte que eu tenho lá no Goiás, uma fonte muito boa, que eu tenho um carinho grande, primeiro ponto, a fonte concordou plenamente com o comentário do Jean Lopes sobre a questão do ambiente no Goiás. E pelas informações que eu tenho de bastidores também, nem tanto o Mancini, mas a saída do Andrino, cara, ela mudou completamente o ambiente esmeraldino. Completamente. O Andrino era uma pessoa que não era muito querida pelos jogadores. A rejeição dele era grande. Era muito alta. E era uma rejeição grande na torcida, entre os conselheiros, entre os jogadores, na imprensa era gigantesca. Era gigantesca. Ele fez por merecer isso, essa rejeição. Ele se comportou aqui no começo do trabalho dele como um reizinho. Né? O rei Charles, filho da Elizabeth, a Beth, lá da Inglaterra, era mais acessível do que o Andrino. Então, assim, o ambiente do Goiás mudou muito. Mas quem criou essa eu vou usar a expressão aqui, mas é preferível não, foi aquele Guidão. Haroldo Guidão, né? Não, Guidão não, aquele... Patiello. É o Patiello. Me perdoa o Guidão, o Guidão é empresário aqui nosso, o Patiello, que proibiu ele de passar o WhatsApp para a imprensa aí. Absurdo, né? Absurdo, o diretor de futebol não tem, os repórteres não tinham acesso ao cara aí. O Patiello aí, aquele CEO que passou por aqui, ganhou uma montanha de dinheiro e fez um péssimo trabalho. Ali ele criou a zona que o Andrino tinha aí durante esse período que ele esteve aqui no Goiás. Eu nunca vi um negócio desse. O diretor de futebol era inacessível. Os repórteres que faziam o dia a dia do Goiás não tinham acesso ao cara aí. E um outro ponto aqui que me chama a atenção também é que o posicionamento do Anselmo Ramon, o jeito que ele estava jogando, era uma definição do Mancini e que foi questionada dentro do Goiás. Foi um questionamento interno que aconteceu em várias reuniões e o Mancini continuou optando pela saída ali da área do Anselmo Ramon. Foi um dos motivos também que fez com que ele fosse mandado embora. Então, assim, um outro detalhe que eu acho muito importante, Tim, é que o Carille já definiu o time do Goiás para a estreia dele contra a equipe da Chapecoense. Ele não vai fazer mudança e o time já está treinando para pegar entrosamento para domingo. Então ele já veio com a cabeça montada. Então você já tem algumas mudanças de postura e que, para mim, cara, vão ter reflexo no jogo de domingo. O Goiás vai vencer a Chapecoense. Esse é o jogo da decisão, viu, Thiago? Você gosta Claro. de decisão. Esse jogo é a decisão pro Esse Goiás. é muita decisão, Porque se ele né? perder já era. O Braia tá de meia, Thiago? A tendência é que ele jogue de meia. O André hoje pela manhã ainda não trouxe a questão da escalação, trouxe a informação. Mas já está definida a escalação. Que ele já está treinando com esse time que vai jogar domingo. Eu acho isso interessante justamente, Thiago, porque o jogador se prepara. Essa questão de ficar o tempo todo na dúvida, vai jogar o Nivaldo ou vai jogar o Thiago, vai jogar aí chega na pré-eleição véspera do jogo, fala, não, vou decidir, vai jogar o Thiago. Então, assim, o jogador já tem que estar sabendo, ele já tem que ficar preparado, ele já tem que entrar realmente no espírito da decisão que o Goiás vai ter no domingo. Você treina ali de forma repetitiva o que você precisa, se ele precisa treinar mais bola parada, se ele acha que o Goiás está tendo dificuldade na bola parada defensiva, já sabe o posicionamento de cada um ali, treina realmente, faz o time preparar para a decisão de domingo. Aí você já treina esse time preparando para domingo e o jogador já sabendo que vai jogar, sabendo com quem que ele vai contar, da maneira que ele tem que participar em campo ali. Então eu gostei desse primeiro posicionamento do Carille e a gente vai torcer muito para que dê certo, porque eu tô com o Nivaldo. Esse jogo de domingo, é o jogo amigo, da vida. é o jogo. É o jogo da vida. É o jogo realmente para colocar o Goiás na Série A.